Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. Bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui consigo. Hoje estou, não sei o que é que se passa comigo. É dos sapatos. É dos sapatos, é. Os sapatos interferem aqui no meu cérebro e eu já gaguejei várias vezes. Vocês pensam, mas só agora começaste a falar, Ruth, como já gaguejaste? Não, vocês não sabem o que se passa aqui Começa antes dos logo. programas. Isso é muita coisa. Mas bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui e hoje temos um assunto, para quem já viu os nossos promocionais, já se sabe que este assunto hoje é... Não sei se delicado, se bicho de sete cabeças, como se chamei a amamentação aqui há alguns dias, se à beira de um ataque de nervos, não sei qual é a frase que vai preferir usar, mas hoje temos aqui alguém que nos vai ajudar a que isto tudo seja uma travessia mais tranquila. A travessia com o seu filho ou filha Tina. Em vez de ser um mar revolto, cheio de ondas... Ser assim, eu acho que vai ser com ondas à mesma. Relaxada. Eu acho que vai ser com ondas à mesma. Mas pronto, pode não ser aquelas ondas que nós engolimos água pelo meio disso tudo. Sabes que o meu filho já tem 8 anos, não é? Eu já estou a antever, todo este nível. Portanto, é só isto. Vá. Então, Cláudia, o que é que tu queres dizer? Bem, o que é que eu quero dizer? Se segue as nossas páginas, então já sabe quem vamos receber hoje e o tema. Se não, tem de seguir Facebook Conversa de Mulheres, Instagram Conversa.mulheres, para então ter acesso a estas informações, programação semanal e muito mais. É colocado as páginas das nossas convidadas, fotografias, também aquelas frases inspiradoras que dá para partilhar e colocar no feed, não é? E às vezes também motivar a si próprio, porque às vezes parece que aquelas frases saíram no dia certo. Ou não, mas são sempre boas de relembrar. Até dizem bem-vindo o mês que estamos... Exatamente. Agora, neste caso, amanhã há de dizer bem-vindo dezembro, não é? Amanhã, pois é, quem sabe. Amanhã está quase. Isto passa no instante. Passa no instante. Depois temos o canal Curiacos TV no YouTube para aceder a programas completos, para rever. Se não teve a oportunidade de assistir a algum, está lá no YouTube. Este vai estar disponível daqui a 14 dias e assim pode vai partilhar. calhar, Cláudia, mesmo numa altura muito boa, quando estiver disponível no YouTube, para verem e reverem, porque lá está, este é um tema que eu acredito que faz diferença na vida das pessoas. Muita gente precisa lidar com adolescentes, seja o pai, a mãe, o educador, um avô, uma avó, uma tia, um tio, ou só és o irmão mais novo ou o irmão mais velho. Professores auxiliares também? Professores auxiliares, todos. Pronto. Então esteja atento, brevemente, daqui a 14 dias, brevemente, estará disponível para que você possa então rever e partilhar. Mas quem está ali com a sua televisão pode agora pôr a gravar e já fica lá na televisão. Claro que sim, está à vontade. É só para quem já não viu. Sugestões, tantas sugestões. Bem, agora vamos passar um separador então para recebermos a nossa convidada de hoje. Até já. Olá. E agora vamos então apresentar a nossa convidada de hoje, muito simpática. Temos connosco a doutora Bárbara, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada eu pelo convite. Obrigada a nós por ter aceite, porque já é uma convidada assim assídua. Foi roubada das manhãs. Não, nós não roubámos. Foi emprestada. Cláudia, não, foi partilhada. Vai voltar para Olha, lá. partilhada, exatamente. Partilhada, porque as boas coisas partilham-se com quem nós mais gostamos, não é? Digam lá, estarmos quase no mês do Natal inspira-me. Mas é verdade, não é? As boas coisas nós partilhamos. Claro que sim. Como estávamos a falar para partilhar este programa, porque partilhamos de certeza... para o público das manhãs, partilhamos para o público das tardes, para chegar a toda a gente estes temas tão importantes. Exatamente, e que são muito prementes. É. E antes de entrarmos aqui no âmago da questão... Já se apresentou ao público da manhã? Já. Como é que era, em pequenino, não sei o quê. Agora falta o da tarde. O da tarde. Temos de Saber quem é a doutora ou a Bárbara? A Bárbara, Quem é a Bárbara? sim. De onde é que veio? Olha, Se era então... conhecida por Bá? A Babá, a Babucha, a Barbarela. Barbarela? Barbarela, sim. Portanto, tenho assim vários nomes, sim. Era o meu sonho, sabe, quando eu era pequena. O meu sonho era ter uma alcunha. É, Só tenho Ruth. tantas. Sempre fui só Ruth. Tantas, não, eu tenho muitas. Mas, bem, a adolescente Barbarella era rebelde, sim. Tinha excesso de peso.
tinha 80 e tal quilos, portanto... Uma senhora tão elegante, tão elegante e muito tão bem. gira. Agora, sim, mas esse teve um grande peso na minha vida, ou seja, eu tinha 80 e muitos quilos. Não é assim tão alta, não é? Sou super baixinha, tenho 1,58 m, portanto sou pequenina. E sofri muito aquela coisa do és gorda, do não vais para a rua com essa saia, do isso não é para ti, já viste esses joelhos gordos, pronto, essas coisas assim. Esse dos joelhos, não Por vá exemplo, para a é o rua meu para a pai, saia. Que era numa Normalmente de é a nossa proteger, família, não sim, é? que diz essas Os pais já coisas. protegem as filhas em relação Mas a às isso. vezes também massacram um bocadinho, não é? É, porque depois o que é que acontecia? Ele dizia isto por bem, mas ele dizia, é inestético, não vais para a rua nessas figuras e não sei o quê. Só que aquilo, enquanto adolescente, caía-me que nem uma bomba, não é? Chico, sim. De tal maneira O pai que... não gostar de si como era, não é? Exatamente, não aceitar, não é? De tal maneira de que durante anos não usei calções, não usei saias e pronto. Então eu fui uma adolescente rebelde. Mas tem ar que era boa aluna, apesar de ser rebelde ou nem por isso? Média. Média. Nunca fui assim excelente aluna. Mas porque não estudava. Está a ver? Eu estou aqui quase a fazer consulta do Bem, psicólogo. é quase uma psicóloga, mas... Mas porque não estudava, porque não se calhar estudava. não se empenhava, porque tinha facilidade. Sim, porque é assim, eu sempre fui Fazia o muito mínimo. divertida. Exato. Eu gosto de me divertir, gosto de brincar, chamavam-me gorda e eu batia com o guarda-chuva, com o que tivesse na mão, chamavam-me caixa de óculos e eu... Meu Deus, portanto, tudo. eu defendia-me. Se existia aquela coisa do bullying, Devíamos eu ter defendia. pedido uma fotografia, Olha, sua, ficava pois, tão tenho gira que ver agora isso. aqui para mostrar Ok, olha, como é tenho que era imensas, a por acaso. Barbarella. Essa fica aqui, uma bucha. Barbarella. A Barbarella era giro. E então, sempre fui uma miúda divertida, mas com um coração triste, muitas vezes pelo corpo que tinha, portanto, pela imagem corporal, que não gostava de mim. Posso lhe fazer uma pergunta? Conhece esta palavra que é o bullying, não é? Já o referiu. Sentia-se bullyingada? Se a doutora Bárbara analisasse a Barbarella, acha que ela era bullyingada? Não, Porque ela não permitia, não é? ela não permitia. Ela não Exatamente. permitia. Até Eu acho que Levava com o chapéu. com o chapéu e com o capacete. Eu acho que é uma vez dei isto- com o capacete na sim. cara de uma que me chamou gorda e que gozou não ouças, comigo. Vasco, não ouças. E Depois temos aqui eles, o filho. eles sabem, eu conto-lhes as histórias todas. Essas todas. Mas eu acho que é importante, não é? Eles têm que se defender, não é? Claramente. Portanto, gozavam comigo, sim, gozavam muito, mas eu também me defendia. Eu acho que isso é importante, porque faz-nos crescer mais fortes, E não é? eu estava aqui a sublinhar isso porque nós já falámos sobre bullying aqui, aliás, é um tema que recorrentemente tem que ser falado, mas que muitas vezes nós já chegámos aqui a uma conclusão. Até um certo nível, há bullying porque as pessoas o permitem e que o melhor seria ensinar os nossos filhos, os adolescentes, as defenderem. crianças, a defenderem-se no coração delas de que dizem isso, mas também se disserem Mas que eu sou não pode ter cor-de-rosa, impacto. eu não vou ligar, paciência. Mesmo que eu fique triste por dentro. Pronto, Eu trabalho aí- muito isso em consultório. Os miúdos, quando surgem, que sofrem de bullying, é exatamente isso que eu trabalho, que é a confiança. E até lhes conto estas minhas histórias. E se vocês conseguirem enfrentar, ou ignorar, ou dizer, ok, qualquer tontice, eles já não fazem isso convosco. Portanto, só dá prazer a quem reage. tento dizer isto não muito é? ao meu Porque filho. se não reagem, não dá prazer nenhum. E a pessoa faz uma vez ou duas ou três e depois E acabou. Claro que há situações e há limites e há coisas horrorosas que acontecem. E cyberbullying e tudo isso. Sim. Mas pronto, mas voltando aqui Voltando aqui à à- adolescente. à- A adolescente gostava muito de sair, de brincar, de andar de moto com as amigas. Portanto, estudar não dava assim tanto tempo. Sim, não dava, não. A preguiça, eu não gostava de estudar. Eu tenho dislexia, portanto, para mim, estudar era uma seca. Principalmente quando era escolha múltipla e tudo isso, porque ainda me baralhava mais. E, portanto, eu tive média de 14. O meu sonho... nada mau. É mau porque o meu sonho era ser farmacêutica, que a média era 18. Ah, ok. Certo. Eu acho que Então, 14 não era mau. então, o que é que aconteceu? Entrei em psicologia e em engenharia do ambiente. E eu, psicologia... Entrou em nunca duas, meti- como assim? Porque tinha-me inscrita em duas faculdades particulares para não Ah, ficar um ano ok, sem ok, fazer ok, nada. ok. E inscrevi-me em farmácia no Estado, todas. De norte a sul do país, claro. Não entrei em farmácia com média de 14, não é?
Então o que é que eu pensei? Ok, vou para psicologia e depois no ano a seguir mudo para farmácia, peço transferência. Só que nesse primeiro ano de psicologia eu fiquei apaixonada pela psicologia. Logo no primeiro ano. Logo no Que é primeiro aquele ano. ano até às vezes na faculdade, na universidade, seca. sim, que muita gente diz que... Mas o meu curso não foi. Porquê? Que é Porque muito- nós tínhamos muitos psiquiatras que nos ok. levavam a ter as aulas práticas já nos hospitais. Logo no primeiro ano. No primeiro Lá ano, está. então nós íamos para o motiva. Hospital de Santa Maria, para o Júlio de Matos, para o Miguel Bombarda, íamos assistir. Então aquilo fez-me de facto apaixonar e pensar: eu já não quero ser E farmacêutica. não era muito forte? Para uma miúda, se calhar 18, 19 anos, Era. não sei quanto é que tinha. Era. Miguel Bombarda, Júlio de Era. Matos. Era. É... Era, mas fez-me ficar apaixonada e perceber. Eu acho que esta é a minha missão e não é nada de farmácia, até porque eu não gosto de química. Eu queria. Exato, fica assim um bocado difícil. Não, porque eu sempre fui muito pela investigação. E eu acho que queria ir pela farmácia para já, porque o meu bisavô tinha uma farmácia, então é aquela idealização dos fresquinhos e daquelas coisas antigas. Porque se calhar brincava lá ou Sim, esteve lá e tinha exatamente. uma certa... Tinha E memórias. depois é mais pela idealização e pela investigação. Mas depois, nessa altura, deprimi completamente, não é? De não ter entrado em farmácia. Mas hoje em dia dou graças a Deus e digo muito isso aos miúdos. As coisas não acontecem por acaso. E se não acontecerem é por algum motivo. Podes estar a sofrer horrores agora, mas se calhar um dia vais agradecer. E eu hoje em dia, passados 20 e tal anos, agradeço não ter entrado em farmácia e ter... É uma apaixonada naquilo Pois. que apareceu. a Sou psicologia. apaixonada por adolescentes, sou apaixonada pelo meu trabalho, sou apaixonada por dar formação por pessoas e cada vez mais. E eu acho que nós temos que ser felizes naquilo em que trabalhamos, porque senão é um dia atrás do outro. É uma canseira, não é? Não é? E eu acho que tenho a sorte de ser apaixonada pela minha profissão. Eu sou apaixonada por fazer programas destes em que as pessoas são apaixonadas. Por isso é que eu fico muito alegre quando estou aqui e as pessoas têm este brilho que têm nos seus olhos, não é? Eu sei que é psicóloga, pronto, mas eu às vezes aqui também sou um bocadinho psicóloga. Estou Claro. a brincar. Estou a brincar. Todos nós, não é? Mas vermos esse brilho nos seus olhos que fala de alguma coisa é apaixonante. É realmente um Porque privilégio. é ver os miúdos a chegarem a consultório, muitas vezes deprimidos, com automutilações, com ideações suicidas, com ataques de pânico, e depois conseguir, de facto, ajudá-los a florescer, a tornarem-se pessoas mais seguras, não é? Muitas vezes também trabalhar a relação pais e filhos, porque tenho muitos pais e filhos com relações péssimas, de agressividade até verbal e não só, infelizmente. E às vezes são coisas tão pequeninas que estão lá por trás. E trabalhando essas questões em consultório juntos, conseguimos um abraço no final. Uau. E sempre que há esse abraço no final, para mim é: boa, Bárbara, estás no caminho certo. É isso, é esta a tua função. Nem que seja um por mês. Para mim já é uma grande felicidade ver de facto que pais e filhos mudam. Porque o que eu costumo dizer é: eles são o nosso espelho. Se nós gritamos, eles gritam. Se nós damos amor, eles dão amor. Se nós partilhamos, eles partilham. Se nós nos isolamos, eles isolam-se. Então, quando os pais me dizem: estão sempre enfiados no quarto, ok, e como é que é a sua vida? Estão sempre no telemóvel. Quantos miúdos não me dizem assim: os meus pais têm uma lata, eu não posso estar no telemóvel. O meu Mas filho já me eles disse isso. Ele só tem passam a 8 vida anos. à noite no telemóvel. Olha a lata. E é verdade, verdade. porque eles veem. É verdade. Porque é que eles não podem e nós podemos. Sim. Então nós somos os primeiros a ter que dar exemplo, não é? A fazer outras coisas. Bem, Fazer isto outras agora coisas. está tudo aqui a pensar. Começamos todos a pensar. Agora já estamos nós a automutilar. Não há culpa. Estou a brincar, estou a brincar. Olha, estou a essa é brincar. outra coisa importante. Não há culpa. Há mudanças, não é? Exatamente. Os pais dizem: ai, Bárbara, então fiz tudo mal, que horror. Nada disso. Nós fizemos o melhor que sabíamos e cada vez fazemos o melhor que sabemos. Todos erramos e ainda bem que erramos. Ninguém faz de propósito para fazer errado. Claro. Ninguém com boas intenções, que ama os seus filhos, Faz. o pior para eles, faz sempre o melhor, que sabia naquele dia, Exatamente. naquela Portanto, hora. não há culpas, por favor, Exatamente. não há culpas. Eu acho que isso é muito importante os pais perceberem. Não há culpas. Então, doutora Bárbara,
tem sido o seu percurso desde que saiu da faculdade? O que é que foi fazendo? Olha, Porque então já há eu aqui ainda um não grande parei, currículo. ainda não parei de estudar, porque, entretanto, eu na faculdade aprendi a estudar. Porque Sim. nós podemos ser visuais, auditivos ou sinestésicos. O que é que isto quer dizer? Então, explique-nos E lá. isto pode ajudar muito os pais. Então vamos lá. Os visuais aprendem através daquilo que veem. Então basta ler, basta fazer apontamentos, fazer resumos e decoram tudo. Conseguem estar horas a fio a estudar, conseguem estar muito concentrados. Os auditivos aprendem através daquilo que ouvem. Então, basta gostarem do professor e ouvem nas aulas, fica tudo na cabeça. Podem gravar a matéria e Pode ouvir. ser estas duas coisas ou é só uma? Sim, normalmente nós temos sempre mais de uma, do que de outro. mas muitas vezes acontece termos duas. E os sinestésicos são aqueles que são cabeça no ar, falta de atenção e concentração, pipocas na cabeça, tum, 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 Estou a tum. pensar nisto, naquilo. Então, é difícil concentrarem-se porque estão a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, não conseguem estar quietos, estão assim, estudam no chão, estudam em cima da cama. Eu gostaria de dizer que eu acho que fui todas essas coisas. Eu também sou. Não, todas essas que já disse. Visual, ok. escrever fica na cabeça. Se gostas da pessoa, ouço e Fica. já não é preciso estudar. Mas também isso de... Então é sinestésica, porque os sinestésicos é através do sentir, não é? E por isso é que eles não conseguem estar muito tempo sossegados, têm que estar a fazer duas coisas, são aqueles miúdos que estão sempre ou com uma caneta na mão, sim. ou a fazer assim, ou que estão nas aulas a escrever e ao fazer desenhos e os professores dizem, está quieto, e eles dizem, Bárbara, mas só assim é que eu consigo estar atento. Pronto. Então só... Essa. Eu se não estiver a escrever, eu não estou a ouvir. É como eu. Porque obrigo-me a ouvir o que estou a ouvir. Exatamente, então isso é ser sinestésico, só que eu só percebi isso na faculdade. Então, a partir do momento em que eu aprendi isso, eu percebi que tenho que estudar de forma divertida, com cor, não mais do que uma hora, é fazer uma hora de estudo, depois ir fazer outra coisa qualquer que goste. Por exemplo, eu adoro estudar na praia. E toda a gente me dizia, mas como é que tu estudas na praia? Eu consigo concentrar-me na praia. Claro. Ouvir música, portanto... Sim, isso era sempre. Não é? Os visuais, por exemplo, não conseguem estudar a ouvir música, distraem-se. Nós não, os sinestésicos temos que ter prazer. E isto é muito importante que os pais percebam, porque senão não vão deixar os miúdos estudar no chão ou estudar em cima da cama. Os pais e os professores, não é? E os professores também. É muito importante. Então, a partir daí, eu comecei a gostar de estudar. Porque estudo da forma que os sinestésicos devem estudar. E pronto, e desde então não parei. Depois tirei o curso na Faculdade de Medicina, tirei o antigo mestrado de Ciências Criminais. Pois, e era isso que lhe ia comportamentos perguntar. desviantes. Está aqui. Explique-nos lá, ciências criminais. De onde é que isto veio? Porque eu sempre gostei muito de trabalhar também nas prisões. Do CSI. Sim, sim, também tinha a ver com as séries, mas durante muitos anos trabalhei em prisões, a fazer grupos psicoterapêuticos e a dar formação. Até 2013. Formação a quem? Aos presos? Aos reclusos, sim. Sim, aos reclusos. Portanto, fazia os grupos psicoterapêuticos com eles, em algumas prisões, e noutras prisões eles tinham os cursos correspondentes ao 12º ano, e eu dava as Eles disciplinas estudam, de não é? As comunicação. pessoas às vezes Sim, não sabem. sim. Gostava tanto de ter aqui alguém, uma Era senhora, giro, sim. guarda prisional ou uma diretora ou alguém, por favor, se conhecerem, mandem-nos alguém, doutora Bárbara, se conhecer. Nós temos esta limitação, só recebemos mulheres, mas gostava porque acho que é uma alguém área da prisão muito de gira. Tirs, Foram não é? Que é muitos só anos. mulheres. Sim, também tive em Tirs tive 4 ou 5 anos. Portanto, durante muitos anos trabalhei com a população reclusa, ao mesmo tempo que fazia clínica, portanto, a clínica acompanha-me desde que sempre, terminei não é? a faculdade. Mas sempre trabalhei com outro género de população e, portanto, até haver fundos do Estado, que foi até 2012, trabalhei nas prisões. Depois deixou de haver fundo. Depois deixou de existirem fundos para dar as formações e, portanto... A sério? Sim, houve ali uma diferença e, portanto, deixei de trabalhar também nas prisões. Ao mesmo tempo, trabalhei também sempre com população toxicodependente e de prostituição, porque criei uma associação, que era a Novos Rostos, Novos Desafios, com assim, um grupo de amigos, tínhamos 24 anos, malucos, mas de facto conseguimos chegar a muita gente, conseguimos Eram 2 também unidades. psicólogos ou não? Éramos todos psicólogos, sim.
Depois havia um que era da área financeira, que depois até foi com quem me casei, e é o pai dos meus filhos. Esse correu bem. Sim, exatamente, é o pai dos meus filhos, estivemos juntos 17 anos. E portanto, juntámos assim um grupo de amigos que ajudámos muito a população toxicodependente e de prostituição a recuperarem-se, a saírem da rua. Portanto, nunca assustou este lado sombrio ou difícil? Todo. Porque logo no primeiro ano da faculdade, logo ali, Miguel Bombarda e Júlio de Sim. Matos, já é O meu primeiro são- estágio foi no são muito Hospital difíceis. Prisional de Caxias. Sim, meu Deus. Portanto, eu gosto de desafios, adoro desafios e gosto de populações desafiantes. Logo aí, teenagers, Logo aí, depois teenagers disso peanuts. é ótimo, não é? Exato. Porque eu identifico-me muito com eles e gosto de. Lá está, gosto de os ajudar a crescer, a verem as coisas de outra forma. Eu nunca mais me esqueço de chegar à prisão do Porto, de Custóias, e eles cantavam uma música cada vez que eu ia lá dar aulas. Não sei se conhecem aquela música, o Bom Dia, Bom Dia, Bom Sim, Dia a toda toda a a gente. gente. Hoje Hoje vim à escola, por isso estou estou contente. contente. Agora imaginem o que é um grupo de 12 ou 14 homens numa sala de aula a cantarem-me essa música quando eu chegava. Quer dizer, é de virem as lágrimas aos olhos, não é? Tipo, com aquele sotaque deles do norte. E porque são "Eu hoje homens, estou não são contente." criancinhas e são, Pois, são reclusos. são Sim, pessoas com sim. histórias de E vida. com histórias de vida pesadas. Para estarem ali, de alguma maneira, a história já foi complicada. Inocentes ou Exatamente. culpados, não estamos E aqui a eles dizer. diziam-me, ó Sim. Bárbara, ó Setora, sabe porque é que nós estamos presos? E eu disse, isso não me interessa. Interessa-me quem vocês são, não o que vocês fizeram. E eu estou aqui para vos ajudar a crescer. Em termos de comunicação, de motivação, de entrevista de emprego, de fazer o currículo. Portanto, todas essas questões. Portanto, o crime a mim não me interessa. E eu acho que é um bocadinho isso que também me fascina na população Porque de até se adolescentes. diz, não é? Que na realidade as prisões muito raramente reabilitam alguém, não é? Que as pessoas saem de lá normalmente com uma vida mais complicada. Claro que há exceções, não é? Vai sempre haver exceções em todas as regras, mas que infelizmente quem passa lá muito tempo. Sim, é difícil. É difícil, É não é? difícil o estigma, é difícil quando saem, é difícil a reintegração. Ok, fala-se em reintegração, mas não é bem assim. Acho que deveria Uma coisa haver... é quem está menos tempo, aquelas penas mais leves, a coisa ainda vai, não é? Mas quem já teve uma Exatamente. pena mais pesada. Sim, é difícil. É difícil aceitarem numa empresa, é difícil porque vão estar sempre desconfiados, vão sempre olhar de lado e pronto, é um grande desafio. É um grande Portanto, parabéns já para si por ter feito este trabalho, porque realmente Sem dúvida. foi um prazer. construir pessoas eu acho que é de Foram assim louvar, uns não é? grandes anos de... Aliás, eu fui sempre grávida dos 3, eu tenho 3 filhos. Temos cá hoje o do meio. 2 adolescentes e um de 10 anos. E eu fiz as gravidezes todas deles a conduzir a carrinha ou de toxicodependência, não é? Porque nós íamos lá Sim. para os bairros fazer a troca de seringas e isso, Casal Ventoso, Intendente, essas zonas todas. E nas prisões. Portanto, e as pessoas diziam, mas tu vais grávida, mas não tens medo? Não, não tenho. Porque aquelas pessoas protegem-nos. Eu Completamente. lembro-nos que roubaram-nos um computador no Intendente e nós dissemos, e passado 1 hora nós tínhamos o computador. Porque, claro, que eles sabem quem Porque é. eles sabem Não e se mexe, protegem-nos. não se toca na pessoa que é do bairro. E que nos ajuda, que era o que eles diziam, então, eles estão aqui a ajudar-nos e vocês vão roubá-los. Quer dizer, e portanto, tenho assim histórias muito Eu também ricas. trabalhei num bairro complicado e lembro, a primeira vez disseram-nos, não, vocês agora às primeiras vezes vêm connosco porque eles não vos conhecem. Portanto, é complicado. Portanto, as primeiras vezes passarem coisa. Aquilo depois, passado, já sabem quem é. Eles sabem. Estás a ver, pode passar. Portanto, fica tudo mais tranquilo. E são gratos, não é? São muito gratos, são muito gratos. Eu lembro-me de uma Intir que fez uns brincos de propósito para mim, que me deu no meu último dia, para marcar, que ainda hoje tenho os brincos, que adoro e já foi há, sei lá, 18 anos. Eles são muito gratos,
escrevem papelinhos, mandam mensagens através dos nossos cacifos. São pessoas que eu sinto que são gratas pela ajuda que nós damos. Quer dizer que temos que voltar a ter esses fundos e esses apoios para... Acho que era muito importante Para voltar a continuar ter dar essa... formação nas prisões, sim. Eu penso que ainda não há, não sei. Agora Pronto. estou fora do circuito, não é? do circuito, Sim, sim. portanto não sei, neste momento não sei. E então livros, porque temos aqui, vamos falar sobre os adolescentes, mas perceber que tem este acompanhamento todo já deu origem a mais bebés, além dos seus bebés que já são grandes. Tenho mais estes 3 bebés. Portanto, tem são 3 três. meses, não é? É tudo 3, olha que engraçado. Está a ver? Então, São 3. respostas simples às perguntas difíceis dos nossos filhos. Aqui, querem que eu mostre? Que, Nós também temos algumas fotos que vão passar, portanto. que esse tem 3 anos, que vai na segunda edição também. É mais perguntas que os miúdos fazem com as respostas que nós podemos dar. Exemplos de os respostas. porquês. Os porquês. e está Mas estes dividido... porquês são diferentes, não é? Dos nossos, Cláudia. Os nossos porquês ainda estão ali num nível mais... Não, porque é para crianças e adolescentes. é para crianças e adolescentes. Passa por todas as idades. Então tem perguntas para crianças e perguntas de adolescentes. O que é que os querem saber? Olha, Raquel, 9 anos. Posso ler só este? Pode, não vou claro que tirar. sim. Porquê é que tenho que convidar essas pessoas para a minha festa de aniversário? Ou seja, porquê é que eu tenho que convidar os amigos dos pais? Os amigos dos pais e eu não gosto, não é? Mas vai passando por tudo, pela droga, pela sexualidade, pela autoestima, pelo divórcio, pela falta de dinheiro. Portanto, está dividido por capítulos. Já me perdi, estão a ver? Essa pessoa. Com perguntas e possíveis respostas que nós podemos dar perante as diferentes idades, obviamente. Por exemplo, a falar da sexualidade, obviamente temos que falar de diferente Por mais maneira. difícil que seja de responder, tem de haver uma resposta. Sempre. Isso é muito importante. Porque eles vão marcar, procurar sempre uma resposta. Porque senão eles vão procurar e vão procurar na net, vão procurar com os amigos e a maior parte das vezes eles nem sequer sabem o que é que aquilo quer dizer e os amigos dizem coisas que também não têm nada a ver. É verdade. Eu tenho miúdos que chamam nomes aos pais feios, não é? Por exemplo, aquele começado por P. E que os pais chegam desesperados porque está sempre a chamar, e eu pergunto, mas tu sabes o que é que quer dizer? Não. E eu explico e eu chamo isso à minha mãe. Que horror! Ai, que horror! Vou-lhe já pedir desculpa. E chegam ao pé da mãe e dão um grande abraço. Ou seja, eles não fazem Sério, ideia. não é? Parece impressionante, não é? E os pais dizem, dizem... é uma palavra feia. Pois, nós É só uma dizemos palavra isso. feia. Ok, mas é feia é o quê? Sim, sim. Feia é o quê? Não é? Então, quando nós explicamos, quando eles nos perguntam, é porque querem saber a resposta. É porque estão preparados para ouvir a resposta. Se nós não tivermos coragem, dizemos, olha, pergunta à tia que a tia explica melhor. Ou pergunta ao pai que o pai explica melhor. Essa eu já usei. Pronto. Ou, olha, deixa-me Usar o estudar. forte dos outros. Exatamente. Olha, eu não sei, mas eu vou estudar e depois vou-te explicar melhor. Agora, deixar sem resposta é que não. Porque eles ficam com essa curiosidade e vão ver onde não... E tem aqui uma coisa interessante, que é as perguntas dos filhos e tem o que é que eles realmente querem saber. Ou seja, às vezes há uma intenção deles que nós nem entendemos na pergunta, não é? Tem aqui também uma Exatamente. explicação e uma possível resposta. Cheirinho a livro. É tão Este bom. cheirinho a livro é muito bom. É mesmo. E além disso, parece-me um bom manual, não é? Exato. Então depois agora temos que ir àquele ali, que está mais longe, não é? Porque a seguir vem este. Exatamente. A seguir vem Então, o guia de Este é cabeceira... o filho do meio. Esse é o filho do meio, que também já vai na segunda edição. O filho do meio, o guia de cabeceira para pais desesperados, tem 2 anos. Quem são os pais desesperados? Olha, nessa altura eram os da pandemia. Eu Ok. tive muitos pedidos de pais para pedirem ajuda. Bárbara, ajuda-me, não sei como lidar. Não estava habituada a estar 24 horas com ele, não sei lidar com estas emoções todas, Pois. não sei gerir esta raiva, não sei gerir até o meu stress, até as minhas emoções. Sim, sim. Então, esse livro é filho da pandemia. Porque lembrei-me, ok, então, se eu tenho tanta gente a pedir-me ajuda, tenho tantos pais desesperados a pedir-me ajuda, por que não escrever um livro a ajudar os pais? Então, o livro é dividido em 9 tipos de personalidade, fala muito da ferramenta do Enneagrama, que está aí na parte de trás do livro. Sim.
pronto, que é este esquema, que é dividido em 9 tipos de personalidade. Cada tipo de personalidade tem uma motivação e um medo, ok? E percebendo qual é o tipo de personalidade dos nossos filhos e o nosso tipo de personalidade, nós conseguimos lidar com eles de outra forma, através do talento e não pela crítica e pelo castigo. Ou seja, usar aqui aquilo que os cativa, que é o que os motiva, não é? Motiva, Pegar-lhes exatamente. aqui quase como isco. Exatamente, e Não é? motivá-los. E motivá-los. E, no fundo, também protegê-los daquilo que pode ser o seu medo, não é? E exatamente, ajudá-los São as nos seus medos, fragilidades. nas suas fragilidades. Por exemplo, o que eu tenho mais em consultório são os confrontadores. São o tipo 8, que normalmente são os filhos no meio. Porquê? Porque têm mesmo que ser, porque têm que ter essa força, não é? Porque têm o mais pequenino, têm o maior e, portanto, eles têm que mostrar ali a sua garra de outra forma. E os pais não sabem lidar com o confrontador e põem de castigo. Quanto mais põem de castigo, Mais ativam o a confrontador. raiva. Porque a energia do confrontador é raiva. Então, eles ainda fazem pior. Então, agora vou fazer pior. Já perdi tudo, não tenho nada a ganhar. Enquanto que se nós formos pelo lado doce, pelo lado amoroso, pelo lado do amor, eles derretem-se, porque eles são muito dóceis. São super protetores, são super carinhosos. Com quem? Com quem lhes dá amor. Então, se nós, em vez de pormos de castigo, dermos incentivo, olha, faz depressa ao TPC, que a seguir vamos andar de bicicleta. Eles fazem no instante. Olha, arruma o quarto que vamos fazer um bolo. Eles arrumam o quarto. Mas, doutora Bárbara, acha, por exemplo, com esse tipo de personalidade, estamos a falar de uma personalidade específica, não tem que se pôr regras, não tem que Claro que se... sim, em todos. Pronto. É porque isso é uma coisa que eu gosto sempre de fazer um underline, porque hoje em dia também se fala muito de não haver regras, de cada um. As crianças decidem o que querem da vida delas, eles é que sabem tudo. Não. Crianças e depois os teenagers, pronto, cada um vai tendo o seu nível. Não. Eu acredito que Já por aquilo. nós temos que ter todos regras e limites para crescermos seguros. Porque senão, e eu costumo explicar isso aos miúdos, e tenho um quadro enorme na sala a dizer não a um filho é um ato de amor, e eles ficam logo assim a fazer assim aos pais e os pais a eles, Sim, na primeira consulta. Faz parte. O não faz parte do crescimento. Eles têm que ouvir não. E quanto mais regras eles têm e limites, mais seguros eles se sentem. Porque se eles não têm regras e limites e então podem fazer tudo o que querem, quando forem crescidos, deprimem porque não sabem o que fazer. Então eles têm que saber que daqui até aqui eu não posso passar. Claro que eles vão passar, faz parte da adolescência. Eles vão tentar ver o que é que acontece, o que é que está do outro lado. Com consciência. Mas com consciência tal e qual. Se eles estiverem perdidos, então é só disparates. Ou se as proibições também forem demasiadas. Tantas, não é? Ou seja, se não houver aqui também alguma equilíbrio. flexibilidade. Um equilíbrio. Eu costumo dizer que é assim, olha, como é que seria nós andarmos na estrada sem regras? Pois, andava tudo. Andávamos a chocar uns contra os outros, não é? Portanto, nós temos que ter um mínimo de regras. Em casa é a mesma coisa. Agora podes escolher se leva um carro verde ou azul, porque isso não chateia o outro. Não é? Exatamente. É um bocado por aí. Ou seja, podes tomar banho de manhã ou à tarde, isso não me interessa, mas vais tomar banho todos os dias. Pois. E isto é importante. Já tive que negociar isso com o meu filho. Bolas. Pronto. E há miúdos que preferem tomar banho de manhã, Sim. há outros que preferem tomar banho à noite e nós temos que respeitar. Sim, sim. Mas a regra é Toma-se banho, todos os exatamente. dias. Agora escolhe, de manhã ou à noite. Os meus gostam de tomar de manhã, desde pequeninos. Tomam banho de manhã. Nós respeitamos essa vontade deles. Agora, claro que tem que existir regras e confunde-se muito a psicologia positiva com o dizer que sim a tudo. Não, psicologia positiva não é dizer que sim a tudo. Até agora até abriu as narinas. Zangámos a doutora. Não oh, é? meu Deus. Psicologia positiva é nós sabermos não quando temos que dizer não sem medo. Bárbara, mas eu passo o dia inteiro fora e depois vou dizer que sempre que não. também eles é vão um- odiar. Também é Exatamente. esse ponto, sim. Mas tem de haver. Deixa o Tem de menino. Coitadinho. Pois, mas não não pode é ser, não é? coitadinho. Acreditem que os miúdos com melhor autoestima são aqueles que têm regras e balizas. Quem tem pior autoestima são aqueles que os pais fazem os apontamentos por eles, que os pais fazem o currículo por eles, que os pais vão levar à primeira entrevista de emprego e ficam no carro à espera, que os pais não deixam andar de comboio com 16 anos porque, coitadinho, pode-se perder. Esses, sim. Ok? Então, vamos deixá-los crescer com liberdade,
mas com responsabilidade. Nós não E precisamos ir estar a dando, ver. ir dando essas responsabilidades. Na realidade está a falar de coisas, já vá aqui um bocado de limites, mas começa com dar responsabilidade na idade que eles têm, pequeninos. com 7 anos, com 8 anos, com 10 Vais anos, com fazendo 12 a anos. cama, Exatamente. não é? A tua responsabilidade é fazer a cama. Aos 11 anos, se tiver maturidade, vai tendo o telemóvel. Se saís dali, e isso é outra coisa importante, temos que os ensinar a navegar no telemóvel, a ver quais são os perigos, como ensinamos a atravessar a estrada, temos que Olhar ensinar para a direita, para a esquerda, ir direita sim. e esquerda, temos que ensinar a manusear o telemóvel, o que é perigoso, o que não é perigoso, não é? Temos que ensinar tudo isso. E isso não quer dizer andarmos a ver o que é que eles fazem. Eu não acho isso correto. Acho que é uma invasão de privacidade. Eu não faço isso com os meus filhos. Agora, o que eu lhes digo é, se eu desconfiar alguma vez de alguma coisa, vocês podem ter a certeza que eu vou ver. Que nesse dia acabou, não é? Nesse dia no fundo, acabou a pessoa a confiança. dá-lhe a responsabilidade à medida que acha que eles vão conseguindo cumprir e no dia que não houver isso, tem que ser tirado. Tira, não é? Portanto, é liberdade com responsabilidade. E eu sinto que os Exatamente. meus filhos dizem, mãe, posso ir não sei aonde, é que eles estão a dizer que vamos todos às escondidas, mas é melhor não ir porque senão já sei que vou ficar de castigo. E eu, sim, claro que podes ir, ok, desde que me vais dizendo onde é que estejas e olha, fala com os teus amigos e diz aos amigos também para dizerem a verdade aos pais, porque acho que é muito melhor do que depois serem apanhados, não é? Então é a liberdade com responsabilidade. E à medida que eles nos vão mostrando essa dita responsabilidade, nós também vamos dando a tal liberdade, aos poucos. Vão almoçar fora à porta da escola, depois já podem ir à rua atrás, porque eles vão na mesma. Eles vão na mesma. Eu acho que é isso que os pais às vezes se esquecem deles próprios quando eram mais novos, não é? Sim, eu digo aos pais muitas vezes, o que é que nós fazíamos? Pois tenho pais que me dizem, não, Mas não no tinha nosso liberdade, tempo, no nosso tempo. mas no nosso tempo era muito igual. diferente, podia-se fazer e Era não sei diferente, quê. mas era igual. Era igual. Eu lembro dos meus pais me dizerem não sais da parede de mota, porque tinha mota com 14 anos. Não sais da parede e eu ia para o News, que era na Malveira da Serra. Pois. Claro que saía, não é? Não sais não sei o quê. Está bem, vou dormir à casa da Sílvia, que era em Oeiras, e lá ia eu, porque ela era mais velha e os pais dela deixavam. Então, claro que todos nós fizemos disparates, claro que todos nós testámos os limites, não é? Exatamente. Mas, por exemplo, não experimentava drogas, porque os meus pais sempre me falaram sobre as drogas, sobre os perigos, e eu tinha muito medo. E eu digo isso aos meus filhos, e eles também têm esse medo. E eu digo-lhes, é assim, toda a gente diz que controla, e que depois não controla. Portanto, o mais fácil é não experimentarem. É não ter que passar por isso. É não ter que passar por isso. Mãe, mas toda a gente fuma. Ok, e? Exatamente. E? Eu tive muitas pessoas a fumarem ao meu lado e eu a dizer que não me fazia sentido. Eu nunca experimentei um cigarro, sabe? cigarro Nunca sequer? experimentei um cigarro Eu na também minha não. vida. Sim, experimentei. Nem sequer sei a que é que sabe, mas porque aquilo era uma coisa que eu não gostava mesmo. E diziam, mas não sei o quê. Eu disse, mas porquê é que eu tenho que... Lá está, o bullying só está quando a pessoa sente isso. Eu não tenho que fazer isso para provar nada. Claro. Para provar nada. Se quiserem, vão-se embora, virem as costas agora, mas eu não vou fazer Eu sou isso. assim, tal e qual. Exatamente. Eu acho que isso é tão importante nós passarmos aos nossos filhos. Eu acho que é a mensagem mais importante, que é, vocês podem ser quem vocês quiserem. Vocês podem ser vocês próprios, mas isso começa em casa. Sim. Não é? Não podes vestir essas calças porque são largas e fica feio. Não podes vestir essa camisola porque é de rapaz. Não podes vestir essa cor porque é de rapariga. Não podes calçar estes ténis porque é de não sei o quê. Nós aí estamos a limitá-los. E a não deixá-los fazer escolhas. Exatamente. Querem ir de cor de laranja e cor de rosa? Vão! Vão! Mas admitam isso. Eu lembro-me do pequenino Vicente, em pleno inverno, um dia disse-me assim, mãe, porque eu quero ir de calções e t-shirt, porque ele é todo surfista, tem a mania dos calções e t-shirt. Pleno inverno. E eu, Vicente, vais ter frio. Mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Ok, vai. O problema é teu. Cheguei à escola, à professora. Bárbara, então mas ele vem assim? Que horror. E eu deixo, ele quis. Quando eu fui pescar, ele estava cheio de frio. Mãe, tive tanto frio. Eu fui, olha que pena. Não foste tu que quiseste ir assim? Nunca mais. Ele quis ir de t-shirt e calções em pleno inverno. Pronto, eu isso confesso que não. Eles têm que aprender por ele. Alguma Eu coisa. não consigo. Esse nível não consigo. Mas olha que ele nunca mais quis ir de t-shirt. E resolveu o problema. Há sempre camisolas na escola. E foi pedir
uma camisa, Sim, uma claro. sweatshirt naqueles perdidos Sim, e achados sim, e mais sim, não sei o sim, quê. sim. E, portanto, ele arranjou ferramentas para lidar com o que aconteceu, não é? Com a escolha que ele Ele fez. geriu as Geriu as emoções. E isto é muito importante, é eles aprenderem a gerir por eles próprios e não sermos nós a dar as respostas. Porque se nós damos as respostas, como é que eles vão aprender? Se nós estamos sempre a segurar a camisolinha, quando eles estão a aprender a andar, como é que eles vão aprender a cair e a levantar-se? e a equilibrarem-se A sozinhos. não é? equilibrarem-se E nós, sozinhos. às vezes, não fazemos isso nestas outras etapas da vida e principalmente na parte emocional, não é? Ah, coitadinho, porque coitadinho. Vai sofrer muito. Vai sofrer muito. que- Não, eles têm que aprender por eles. E a maior parte deles dizem-me: ó Bárbara, os meus pais não me deixam aprender por mim. Eu tenho que aprender por mim. Que é uma questão muito de. Nós estamos aqui a falar tudo. Pronto, hoje estamos a falar sobre lidar com adolescentes, que é uma questão muito da adolescência, não é? Estão-se a descobrir e começam a querer tomar decisões e a querer andar por eles próprios. É. E a muitas vezes o mostrarem. confronto vem daí, não é? Vem. Sentem-se presos, não é? É, e eu acho que o mais importante na adolescência é que os miúdos se sintam, sintam que a casa é o seu castelo, que é o seu porto seguro, em que podem partilhar, em que podem perguntar, em que podem saber tudo, não é? Mas para isso nós também temos que estar dispostos a ouvir, dispostos a sentir, dispostos a não criticar quando eles nos vierem contar algumas coisas que nós até podemos não achar tão bem, porque se nós vamos criticar ou vamos utilizar isso, eles já não nos contam nada. A maior parte dos miúdos dizem-me: eu não conto nada aos meus pais porque senão já sei que eles vão me castigar ou que vão usar isso contra mim ou não vou para a sala porque senão vai estar a gritar comigo porque os sapatos estão desarrumados, porque não arrumei o quarto, porque deixei a caneca não sei aonde. Então, eu nos meus livros dou muitas dicas aos pais de como é que podem fazer para lidar com isso. Por exemplo, os sapatos estão no chão, um post-it, socorro, arruma-me no sítio. Escusamos de gritar. A toalha molhada em cima da cama. É sempre a mesma coisa, a toalha molhada. Não, um post-it a dizer socorro, põe-me no estendal. Dos post-its já tínhamos ouvido. Já. E está ali no meu primeiro livro. Falo nisso muito. Ou a caneca em cima da bancada da cozinha. Agarramos na caneca em cima da almofada. Oh bem, o que é que está aqui a fazer a caneca? Não sei. Não faço ideia. Então, Essa eu gosto dessa. É claro que ruim eles essa. não gostam, claro que eles não gostam, não é? Claro que não. A roupa suja no chão da casa de banho. Sim. Agarramos no meio do chão do quarto ou à porta. Eu até gosto mais de pôr à porta do quarto. Tipo, para eles tropeçarem. Eu não preciso gritar e dizer: a roupa não é na casa de banho, vem cá já tirar. Eu ponho à porta do quarto, no chão, e eles já sabem que têm que agarrar naquilo e ir pôr no cesto, porque senão vai continuar ali. Então, é tentarmos ser mais leves, mais brincalhões, cuidarmos de nós, porque eu acho que muitas vezes também o problema de nós pais é que estamos tão cansados que não temos paciência, não é? Para estas estratégias todas. É. Então, primeiro cuidarmos de nós para conseguirmos também cuidar deles com mais amor, com mais paciência e pronto, e esse livro dá de facto Temos muitas agora dúvidas, e temos muitas aqui dúvidas. um livro novo, não é? Este é mesmo bebé recente. Tem 3 meses também. Sim, temos também algumas fotos sobre tão isso, lindo. que é o livro. Eu posso, querem que eu. Qual é? Mas temos a fotografia. É o Consegues Tudo o que Olha, Queres. está ali. Olha, está mais giro. É, que Consegues tudo o que queres. Este livro já é está na segunda edição em tão pouco tempo. em tão pouco tempo, graças a 3 Deus. meses, não é? É um livro que tem saído muito porque é a história verídica de uma adolescente em gabinete comigo. Então, é assim, a história em consultório. Eu e a adolescente. E é isso que está aqui transcrito. É quase uma história, é um livro que se lê como história. Como história, Sim. porque são as sessões Sim. da psicóloga, no caso eu, Bárbara, com a adolescente. Então ela passa por todos os desafios da adolescência, desde as crises de identidade com os pais, com o namoro, com o álcool, o corpo, a imagem corporal, todas aquelas questões associadas à adolescência, as amizades, o stress nos testes e nos exames e como é que podem lidar, a autoestima.
E como eu faço muitos exercícios durante as sessões, eu transcrevi Transcrevi. os exercícios que faço para o livro e assim os adolescentes gostam porque se identificam e ai que giro, então afinal... E podem fazer aquilo também, Exatamente. E os pais dizem, isto fez-me pensar, para já fez-me lembrar na minha adolescência, não é? E depois fez-me pensar como é que eu posso agir com o meu filho de forma diferente. O que é que eu posso fazer para ajudar? Porque no fundo é estar ali a ler, neste caso a ler, não é a ouvir, eu ia dizer a ouvir, não, mas está a ler um adolescente que está ali como um livro aberto. Sim. E que às vezes a dificuldade dos pais é que o adolescente se fecha em copas, não é? E não conseguem perceber o que está lá dentro. E com isto conseguem, Ajuda com este a livro conseguem perceber, então é isto que ele está a pensar, é isto que ele está a sentir, ok, então eu posso fazer assim, porque eu dou algumas dicas de como é que os pais podem resolver. Então, tem ajudado algumas famílias a lidarem melhor uns com os outros, não é? Eu acho que por isso é que tem sido este sucesso, porque de facto eu acho que nós, se quisermos, e temos que querer, conseguimos tudo o que queremos. Temos é que lutar, obviamente, pelos nossos Claro, sonhos. exatamente. As coisas não Não caem, caem do do céu. céu, não é? Às vezes as pessoas falam um bocadinho disto e hoje lá está, como dizemos, da educação positiva, também é do positivismo, só de pensar as coisas vão nascer feitas, não é? Não, Mas eu própria já tive Sim. muitas depressões, já passei por muitas quedas na vida, já tive que recomeçar várias vezes e já tive dias não é muito por ser tristes. psicóloga que é imune, não é? Exatamente, exatamente. Uma vez eu ouvi assim, o quê? Uma psicóloga divorcia-se? Não Sério? sei se é assim tão credível. A sério que disseram isso? E, portanto, isso diz tudo. Mas os psicólogos... As pessoas sabem o que é o divórcio. Divórcio são duas pessoas, não é? Nem sequer é... Não, mas eu o psicólogo tem que saber Eu até entendi. o casamento. O psicólogo fica deprimido, até quase que entendia e pensaria, bem, mas ok, a pessoa tem direito e às vezes vai abaixo e está tudo ali. Agora, divórcio é uma coisa, são duas pessoas, pronto, é difícil. Nós, não é? Eu sou uma pessoa super positiva e as pessoas conhecem-me e os meus miúdos, os adolescentes e as crianças que estão comigo em consultório chamam-me o shot de energia. E shot de energia. Sim, e têm o meu Instagram e o meu WhatsApp. Às vezes, quando se sentem mais tristes, tipo, Bárbara, ajuda-me, olha, o que é que achas que eu possa fazer sobre isto e não sei o quê. E lá eu dou uma dica no WhatsApp ou no Instagram, mas exatamente porque eu passei por aquilo também. E muitas vezes passo. E ainda há pouco tempo estava exausta, estava cansada, tive que parar. Tive que ter a coragem de dizer, eu estou exausta. De usar as ferramentas que conhece e que aplica, Exatamente, não é? E aplicar. E, ok, eu agora vou ter que parar um bocadinho, vou ter que parar uns 4 dias, estive num retiro espetacular, estou fresca e pronta para ajudar outra vez os meus miúdos e os meus pais. Porque depois também tem aqui um trabalho que exige muito de si. Não é? É muito duro. Exige... Vivem-se muitas histórias. É. E só com muito amor àquilo que fazemos. Por exemplo, eu ontem dei consultas das 8 da manhã até às 10 da noite. Sim, é muito tempo. Tive só é muito tempo para um trabalho qualquer, não desmerecendo nenhum trabalho, porque não fazemos isso aqui, todos os trabalhos tem que haver muita paixão naquilo que fazemos. Mas lá está, isto é um trabalho muito intenso, não é? É. E pronto, e acho que estamos a chegar ao Natal. São presentes originais. São presentes diferentes e muito interessantes. Que podem ajudar os pais. Não é? E os filhos. Por exemplo, este livro aqui, este seu último livro, não sei se os outros se calhar tanto, mas este último livro, podem ler os dois lados da barricada, se tiver a haver uma guerra lá em casa. Podem ler os dois lados da Os adolescentes têm aprendido imensas estratégias e os pais também têm aprendido muitas estratégias. Depois o outro, o amarelo, é mais aprender a lidar com as diferentes personalidades. Os adolescentes também gostam, porque assim aprendem a lidar com também namorados, com os amigos, com os professores, e portanto também é muito engraçado. E o azul é mais assim, de consulta, quando eles nos fazem aquelas perguntas que nós ficamos encavacados. Eu acho que sim, pronto. Não sei, todos, não é? Quase todos são importantes, não é? São imprescindíveis para ter e para a pessoa poder lidar melhor.
E doutora Bárbara, como é que a podem contactar? Porque está disponível, do que entendemos aqui, faz consultas, não é? Sim, sim. Para Dou quem? consultas online para fora de Lisboa e para fora do país até. Tenho em Londres, tenho na Holanda, Mas tenho só os Dinamarca. adolescentes e os pais dos adolescentes quem? É assim, tanto tenho crianças Há crianças também? também, Ok. como adolescentes, como tenho coaching parental. E tenho um consultório presencial em Carcavelos, portanto, dou consultas online e presenciais. Pronto. A primeira consulta eu faço sempre com os pais, porque eu acho que isto tem que ser um trabalho conjunto. Eu não consigo fazer um trabalho sozinha se os pais não tiverem a dar também apoio em casa. Tem que haver uma mudança nos pais para haver, como espelho, mudança nos filhos. Então, a primeira consulta eu faço sempre com os pais. Depois de 4 em 4 sessões, eu gosto de ter consulta novamente com os pais para perceber a evolução ou não, para ter um bocadinho de feedback do que é que tem acontecido. Não é, obviamente, para dizer o que é que acontece nas sessões, não é? Mas... Pois, porque eles devem ter medo que vai contar tudo aos Sim, pais. tipo, não é? o seu filho disse que não é de todo isso, mas é, olha, podemos tentar fazer Melhorar mais isso. assim, ou vamos não gritar tanto e utilizar mais estas técnicas, ou falar mais de si, porque assim ele também vai falar mais dele, sei lá, dar assim algumas dicas aos pais, porque os pais também se sentem perdidos, não é? Então, no fundo, eu trabalho com a família, trabalho com as crianças e com os adolescentes, mas também articulo muito com os pais, porque os pais estão muito perdidos e precisam de muita ajuda. E o mais engraçado até é que às vezes, com a ajuda que nós damos aos pais, às vezes já não é preciso as crianças Ajuda irem. para os filhos. Com os pais e com os avós. Porque na realidade agora temos tantos problemas, cada vez que eu falar mais, já nem falámos aqui sobre isso, tem que vir cá outro dia. Vamos prometer que vem cá na sua agenda falar mais sobre isso. Com certeza. Sobre stress, cada vez nos jovens, nos adolescentes, nas crianças, e na realidade se calhar é um bocadinho o estilo de vida que nós levamos, que já não nos permite parar tanto e ouvir. Exatamente. E a nós próprios e aos filhos. E aos filhos. E há ferramentas tão fáceis que nós podemos ensinar aos nossos filhos a lidarem com o stress, não é? Porque existe o bom stress e o mau stress, o distress e o eu stress. E nós, se conseguirmos ajudar os nossos filhos a andarem sempre no bom stress, no eu stress, vai ser muito mais simples, não é? Porque a fase da adolescência é uma fase desafiante, é uma fase em que os níveis de serotonina, que é a hormona do prazer e do bem-estar, está muito em baixo. Daí eles estarem mais apáticos, mais sem vontade de fazer as coisas, com mais agressividade, mais raiva, um stress muito mais elevado. E, portanto, por exemplo, o exercício físico é uma coisa que ajuda ali a levantar a serotonina e baixar os níveis de stress. E aprendemos há um tempo que crochê também ajuda. Mas Também não sei se ajuda. os jovens vão gostar, mas pode ser que alguns gostem. Por que não? Por que não? Alguns gostem. Por que não? Foi um prazer recebê-la. Obrigada, foi um prazer, foi meu. E muitos parabéns e até uma próxima. Obrigada. Tenho que Estamos prometer aqui. que volta cá para Volta, falar sim, senhora. muito mais Temos muitos coisas. temas para falar. Muitos temas Ótimo, para falar. ótimo. Obrigada. E tudo bom. Acho que falámos dos seus contactos, não é? Não falámos. Então, diga, faz favor aqui para... Para esta portanto, câmara. podem falar comigo através do Instagram, que é Bárbara Ramos Dias, psicóloga. Portanto, através das mensagens podem falar. Lá também está a minha página, que também é www.barbararamosdias.pt, onde tem vários artigos e várias questões. Ou então através do WhatsApp, que também está no Instagram, o número do WhatsApp. Maravilha. Muito obrigada. Obrigada eu. Até uma próxima. E foi um programa magnífico, não é? foi? Foi mesmo. Apesar de estarmos a falar sobre o bicho de 7 cabeças, que são os nossos teenagers e lidar com eles, que nem sempre é fácil, mas ficou aqui com muitas ferramentas, muitas dicas que foram dadas ao longo do programa. Portanto, este programa é sem dúvida para guardar, para rever, para partilhar, e ficámos ainda aqui com um bónus de sugestão de prendas de Natal. Tem aqui 3 livros. Exatamente. É só escolher. É só escolher aqui uma excelente prenda de Natal. E pronto. E pronto, nós voltamos no próximo programa pelas 15 horas, contamos sempre com a sua presença, mas se não tem a oportunidade de assistir, tem o YouTube, arranjamos sempre a solução. E, olha, muito obrigada e até à próxima. E seja feliz com os seus filhos, vale a pena. Tchau.